Oi pessoal, eu sou o Henrique da Monet. Eu sou a Natália da Galileu. E a gente vai falar hoje sobre O Irlandês, novo filme de Martin Scorsese, estrelado por Robert De Niro, Al Pacino, Anna Paquin, Joe Pesci, muita gente boa e que, quem sabe, estará no Oscar, não é? Sim, o filme estreou em alguns cinemas selecionados do Brasil já e vai estrear de verdade na Netflix no mundo inteiro dia 27 de novembro. Essa é uma estratégia da Netflix para fazer com que o filme possa concorrer ao Oscar, porque a Academia de Cinema dos Estados Unidos pede que qualquer filme que vá concorrer em qualquer categoria do Oscar tenha sido exibido em uma quantidade mínima de cinemas. Então a Netflix faz isso como uma estratégia, como fez com Roma também, e deu certo. E esse filme pode dar certo também, porque é uma aposta grande e é um filme muito bom. Pois é. O filme é focado na história de Frank, o irlandês Sheeran, que é um americano, apesar de ser irlandês, que lutou na Segunda Guerra e ele cometeu alguns crimes de guerra. Isso na biografia dele conta que ele fazia parte do esquadrão de extermínio lá na Alemanha. Ele passou pela África, Itália e Alemanha. E quando ele voltou para os Estados Unidos, aconteceu o drama que muitos combatentes da Segunda Guerra acabaram enfrentando, que foi a falta de emprego e tudo mais. Então ele, junto com o emprego dele, ele trabalhava como matador de aluguel. E aí o filme mostra desse início na profissão dele até o encontro dele com a máfia italiana, com o problema dos sindicatos americanos e finalmente a amizade, o encontro dele com Jimmy Hoffa, que é uma figura lendária dos Estados Unidos, o presidente do sindicato mais importante, o Sindicato dos Caminhoneiros, e o que saiu dessa união sempre envolta em violência, em coisa muito ruim e pesada, né? O filme é baseado em um livro que também chama O Irlandês e que foi usado como roteiro por Martin Scorsese, e é um livro que inclusive causa muita polêmica nos Estados Unidos, porque tem gente que diz que o que tá naquele livro e que tá no filme também não é necessariamente verdade. Muita gente duvida das coisas que o Frank Sheeran conta, porque o filme, O Irlandês, narra os acontecimentos na visão do Sheeran, então você tem uma noção da história do que ele contou. No meu caso, eu não conhecia muito bem a história, a gente que é brasileiro não tem muita familiaridade com essa história, pode ficar até um pouco confuso. Sim. São 3h30 de filme, então assim, pra quem for no cinema, prepare-se, cuidado com o refrigerante, porque a vontade de ir no banheiro vai bater e vai ser difícil, e pra quem vem em casa já é mais tranquilo, dá pra pausar e respirar, porque são muitos personagens, muitos nomes, muitos acontecimentos, então você fica um pouco perdido. E o filme ficou famoso pelos trailers ali, quando o pessoal conversou sobre os efeitos especiais do Robert De Niro rejuvenescido, né, digitalmente. Eu achei muito bom o efeito especial, é bem convincente. No trailer o pessoal falou mal, mas eu sinceramente achei muito bom o efeito. Eles são retratados ali em umas 4 fases, mais ou menos, né? Sim. Dos anos 40 até os anos 70. Chega um momento que fica tão integrado que você não consegue, isso aqui é o The Age, né, que é aquele efeito que tira as rugas e tal. Eu achei muito bom, muito bem feito. E a história é uma história de violência e ele ameniza isso com um texto bem humorado, né? Por muitas vezes o pessoal riu do texto do filme. Tem umas passagens bem engraçadas, apesar da violência. E a trilha sonora acho que também pontua bastante. Ela dá uma suavizada no filme. Porque assim, se o filme fosse seco, ele seria muito pesado. Porque é uma história de violência. É uma história pesada e já são muitas horas de filme. E se não tivesse esses recursos para deixar mais leve, realmente, a gente até falou que poderia ser uma minissérie, talvez, que a Netflix produzisse, porque é muita coisa de verdade. Mas é um filmão. Esqueci o nome do cara. O Al Pacino? Não. O Joe Pesci? Martin Scorsese? O irlandês Frank. Frank Sheeran. Tá. Ai, e eu esqueci agora que eu ia falar do Frank. Gente, esse filme é tão difícil que a gente tá se enrolando todo aqui. Mas eu acho que o legal é pesquisar um pouquinho antes, ou pelo menos sobre o Jimmy Hoffa, que é um dos grandes mistérios criminais dos Estados Unidos, porque o Jimmy Hoffa, no próprio filme eles falam que ele era o segundo cara mais poderoso dos Estados Unidos na época. Ele era presidente do maior sindicato dos Estados Unidos e ele simplesmente desapareceu. É um dos maiores mistérios, ninguém sabe onde ele foi parar. Já ouvi falar que ele foi concretado, que jogaram no mar, que queimaram, enfim. Que ele fugiu. Assim, fique na cabeça que é um dos maiores mistérios e que talvez o nosso amigo irlandês tenha a solução para esse mistério, Então é legal ir sabendo isso, porque quem sabe um mistério, sei lá, ele sumiu em 79, talvez, de 40 anos, vai ser mostrado aí num filme no cinema, né? E uma curiosidade também é que o Frank Sheeran, que é o irlandês, ele é da família
do Ed Sheeran. Vai o vendo. cantor de verdade estão relacionados. Então, Pois é. muitas coisas aí nessa história. Pois é, então prepare-se com informações históricas, não beba muita água, se beber vai antes ao banheiro, porque são 3h30 de filme. Elas não são cansativas, porém continuam sendo 3h30 de filme, né? Depois comenta aqui o que vocês acharam desse filme. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available.